Nessa nossa próxima discussão, eu vou então endereçar alguns pontos iniciados anteriormente a respeito da densidade de energia armazenada entre as placas de um capacitor. Então, aqui eu estou apresentando um esquema de um capacitor de placas paralelas. A gente está considerando que na região das placas a gente tem aqui um potencial positivo, né? Eu vou considerar que essa é a região de portadores de carga positiva, digamos assim, né? E essa é a região de portadores negativos. Então nós vamos considerar isso simplesmente porque eu defini essa direção e sentido do campo como apontando na direção Z aqui, né? Mas no sentido contrário ao unitário nessa direção Z. Então vejamos, desse ponto de vista aqui, nós temos que na região definida entre as placas existe um certo volume. A gente vai dizer que esse volume aqui, né? Esse volume, vamos chamar de V, né? Esse volume entre as placas, vamos chamar por uma letra um pouquinho diferente ali em relação ao que nós fizemos anteriormente, que é um V assim diferentão. Só para destacar um pouco, né? Que esse é um volume entre as placas. E, portanto, na região do campo, do campo E. Essa é a discussão. Então, esse volume aqui é dado, nesse caso, por uma dependência trivial entre área e distância entre as placas. Ele é com efeito A vezes D. Esse é o volume. Então, vocês notem o seguinte, né? Que se essa é a nossa equação, chamaremos assim de 1, né? Para não confundir com as equações do resto que a gente tinha discutido anteriormente, ainda nesse contexto de energia. Então, esse é o volume entre as placas. Agora, e qual é a energia armazenada aqui, né? A energia armazenada foi isso que nós vimos um pouco no vídeo passado. Então, a energia armazenada, ela é U, né? Essa é a energia armazenada no capacitor, armazenada na forma potencial elétrica, né? Não nos esqueçamos disso. Existem outras formas de armazenar energia, no campo magnético, por exemplo, nós veremos isso. Então, energia armazenada, ela era um meio da capacitância desse capacitor, que nós aprendemos como calcular anteriormente, vezes a diferença de potencial VAB ao quadrado. E a queda de potencial VAB está expressa aqui. Então, nós estamos aqui calculando o quê? Nós estamos vendo o seguinte: para um capacitor de placas paralelas, ou para qualquer capacitor, vale a relação 2. Não existe nenhuma dependência com a geometria. Mas, no caso em tela, o que nós temos? Então, vamos colocar assim, ó. Para o capacitor de placas paralelas, o que nós temos? Nós temos a relação 2 é válida de uma maneira geral, mas nós temos que, número 1, a capacitância é dado por ε0 A sobre D, relação essa que nós deduzimos nos nossos primeiros encontros. 2. Para um capacitor de placas paralelas, nós vimos pela relação 1 que o volume entre as placas, né, era justamente esse aqui, V, que é igual a A vezes D. Mas, por último, 3. O campo entre as placas aqui, né, e existe uma relação entre potencial e campo, né, que é dado de maneira absolutamente trivial. Se nós nos lembrarmos que a diferença de potencial é a integral do campo escalar dr nos extremos, né, e que de fato isso independe da trajetória, veja que VAB, que aparece ali, VAB, ele é igual a o produto simplesmente de E vezes D.
E de onde é que a gente tira isso? Simplesmente porque, no caso, nós discutimos longamente se esse capacitor é um capacitor de placas muito grandes, a distância é pequena, etc. e tal. Nós fizemos uma porção de discussões a respeito da geometria desse capacitor e é fácil de ver que o campo aqui dentro, desprezando efeitos de borda ou qualquer coisa desse tipo, e a finitude das placas, esse campo é um campo aproximadamente, então, uniforme. Sendo ele uniforme, a diferença de potencial simplesmente é dado pelo produto do campo, módulo dele, vezes essa distância, razão pela qual nós temos essa equação aqui. Então, se nós combinarmos, essas equações todas em questão, então vamos dizer que essa é a 1 já está aqui. Essa aqui vai ser a equação 3 e essa aqui vai ser a nossa equação 4. Então se nós combinarmos aqui, ó. Então tomando as equações 1 a 4, ou seja, todas elas, 1 a 4, o que nós podemos fazer? Ir definindo uma nova quantidade que é a chamada densidade de energia. Eu vou definir densidade de energia como a energia total armazenada dividido por um volume. Então isso aqui é uma densidade de energia. E aqui é que fica interessante, porque campos armazenam energia e, de fato, essa densidade de energia é dado em unidade do SI, em joule por metro cúbico. Então, no SI, isso é dado em joule por metro cúbico. Então, o que nós vamos ver é justamente a expressão que demonstra que essa densidade de energia, em termos da energia potencial armazenada no capacitor e do volume associado à região entre placas, só vai depender de um parâmetro, que é uma constante, e do próprio campo. Então, vejamos. Φ é igual a U, e U, pela equação 2, é 1/2 da capacitância desse capacitor, que é dado pela equação 3, ε0 A sobre D, vezes a diferença de potencial VAB. Mas a diferença de potencial VAB nada mais é do que ED, mas é ao quadrado, então E ao quadrado sobre D ao quadrado. E isso aqui dividido naturalmente pelo volume. E o volume, ele depende explicitamente da área, tá certo? Da área entre as placas e da distância entre as placas, AD. Razão pela qual isso aqui, então, se nós formos fazer essa continha, isso aqui dá 1/2, naturalmente, um fator aqui no denominador dividido por um fator que é D, então, naturalmente, esse A cai daqui e esse D também, Então, isso aqui ficaria ε0 A sobre D, E ao quadrado, D ao quadrado, sobre AD. Então, veja, do ponto de vista de cancelamentos, A, D, D e D quadrado. Então, você veja que do ponto de vista da dependência da densidade de energia, que é energia disponível totalmente, por unidade de volume, nós temos que essa entidade é uma entidade somente dependente da magnitude do campo elétrico ao quadrado. E, de fato, isso aqui é uma constante, como a gente já sabe, a permissividade elétrica do vácuo, enquanto um meio de elétrico, De fato, então, essa densidade só depende do campo ao quadrado. Em geral, nós vemos que quando nós falamos, por exemplo, de ondas, num curso em que se fala de
ondas mecânicas, energias ou densidades de energia que se propagam, por exemplo, no meio, são sempre proporcionais a amplitudes ao quadrado. Nesse caso aqui aparece uma coisa interessante, né? A magnitude do campo elétrico ao quadrado constitui uma densidade de energia. Mas se nós formos para campos elétricos que variam no tempo, fato este que veremos no futuro, né? A gente vê, por exemplo, que no caso de uma onda constituída por campos elétricos e magnéticos, a título de exemplo, ondas eletromagnéticas, luz, né? Em outras palavras, essa expressão ela acaba demonstrando algo bastante interessante. As densidades de energia para uma onda eletromagnética dependem de uma amplitude, mas uma amplitude de oscilação desse campo elétrico. Não vamos entrar em oscilações aqui ainda, esse não é um tópico associado a essa disciplina específica, é só basicamente um elemento adicional para a gente pincelar, não é? No sentido de estabelecermos alguns vínculos, algumas relações entre coisas que já foram provavelmente vistas aí em outros contextos, né? Haja visto que física existe de uma maneira integral e não de uma maneira simplesmente compartimentalizada. Então, vejamos aqui o final dessa discussão é que essa energia, ela é, então, a densidade de energia, ela é armazenada, ou seja, a energia é armazenada no campo. Então, veja, a energia potencial, se nós tirarmos dela, né, todo e qualquer dependência que possa ficar de aspectos da geometria, né, do problema, ou seja, de um volume, é por isso que se faz isso aqui, né, essa normalização por um volume, o que fica no final é algo que qualitativamente, uma relação de proporcionalidade, né, U é proporcional ao campo ao quadrado, acaba evidenciando que a energia ou a densidade de energia é uma função estritamente do campo, a menos de uma constante, que é uma constante fundamental da natureza, que é ε0. Então esse é um conceito bastante interessante e que a gente certamente deveria explorar. Nas próximas discussões, nós vamos falar um pouco sobre dielétricos e a gente vai ver que relações muito semelhantes a que nós extraímos aqui para sistemas capacitivos no vácuo, né, ter no vácuo como esse meio dielétrico, nós vamos ver que de fato existe uma espécie de analogia possível entre essas relações. Elas são muito parecidas diante de certas aproximações que a gente faça e diante de certas considerações. A gente vai considerar agora meios mesmo materiais em que a gente tenha efeitos de polarização e outras coisas que produzem campos e efeitos no campo na região de um capacitor com dielétrico. Então a gente vai ver essas similitudes e vai ver algumas diferenças nos vídeos que seguem.